Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os desdobramentos que têm acontecido sobre o caso do marido da cantora gospel Heloísa Rosa. Nós vamos conseguir entender algumas coisas que não se encaixavam, algumas peças que foi falado muita coisa, né? Só de um lado, porque o outro lado não se pronuncia. Não sei pelo vídeo que o pai do Marcus Grubbett fez, mas mesmo assim tinham peças que não se encaixavam. Agora há coisas que vão se encaixando e a gente vai começando a entender um pouco melhor o que realmente está acontecendo. E se realmente for tudo isso que está parecendo que é, então, gente, a igreja brasileira está em apuros com os seus próprios eleitos pais espirituais que a igreja mesmo quis eleger, que eu não sei de onde que tiram esse tipo de coisa, né? Vou colocar para vocês um áudio, mas antes disso, eu quero alertar que a Bíblia diz que nos últimos dias, né, poderia enganar até os escolhidos, se possível fosse. Claro que ele está falando da questão do anticristo e das apostasias. Então, primeiro nós devemos ter cuidado, porque hoje nós temos uma ferramenta chamada IA, né, ou a inteligência artificial, que pode clonar vozes, pode clonar imagens, pode fazer uma série de coisas. Tem até seriado de reality show na Netflix que eles mudam o rosto da pessoa e faz com que a pessoa esteja fazendo coisas obscenas que ela não está fazendo para enganar o seu companheiro, a sua companheira. É horrível a proposta deste reality show, mas existe tipo de manipulação ao ponto assim de estraçalhar realmente o ser humano e quem está participando. Primeiro vamos ter cuidado com isso. Nós realmente não sabemos de tudo, nós não sabemos as duas partes, nós sabemos a parte da mãe e que está lutando pela sua filha. Da outra parte a gente sabe muito pouco. E a gente deveria saber mais sobre a outra parte, porque a outra parte envolve pastores, envolve os pais espirituais da nação, envolve uma série de pessoas ali que são muito públicas dentro da bolha gospel e que deveriam realmente estar se pronunciando, mas chega nessa hora assim que vai a público, daí eles resolvem ser igreja local. E mesmo assim vão deixar as pessoas sem saber realmente, né? Então vazou um áudio, e tem vazado, né, esses áudios pelos sites de notícias, e vazou um áudio do apóstolo Luiz Hermínio. Eu já quero dizer aqui para vocês que eu não tenho nada contra o Luiz Hermínio, e no início eu gostava muito dele, escutei várias pregações, tinha muita simpatia pelo ministério dele. Ele veio aqui no Japão e foi uma bênção, né? Apesar que daí quando conheci eles pessoalmente já a pulga ficou atrás da orelha, mas é preciso ter mais livramentos para a gente poder ter certeza de algumas coisas, né? Em falar nisso, eu moro no Japão, e para você ver que para as notícias chegarem aqui, porque as notícias estão muito estouradas, mesmo aí no Brasil. E já peço desculpas, já de primeira, porque está tendo uma obra atrás da minha casa, vai abrir um supermercado, então eles estão construindo do zero. Então vai ser daqui até o fim do ano, vai ser um supermercado grande. Os caminhões estão passando aqui, o povo já está começando a construir ali, tá o terreno, né, totalmente vazio. Vai ter esses barulhos que eu vou tentar tirar o ruído na gravação, mas se mesmo assim vazar o áudio, né, o meu áudio aqui dos ruídos e dos barulhos, eu já peço desculpa antecipadamente para vocês. Mas eu vou colocar aqui para vocês o áudio que vazou do apóstolo Luiz Hermínio, e depois eu falo para vocês o porquê que eu coloquei ele na prateleira de Luciano Subirá, Rina e tudo mais. O que foi que aconteceu que mudou a minha visão em relação a ele, e não é de agora, é de muito tempo já. Mas vamos escutar aqui. Você está falando que minha menina não foi estuprada. O que aconteceu? A acusação é contra a vida sexual. Acusação de sexo oral, esse mundo do motor, que eu não sei também toda. Existe um caso de provas. Ela não foi violentada, ela não perdeu a virgindade, não houve penetração, em hipótese alguma, segundo, tá aí nos relatórios, que eu vi na internet, também não sei disso. Então, um pequeno trecho, e ainda muita gente ainda passando pano, né, pro apóstolo, dizendo que é um pequeno trecho distorcido e tudo mais. Mas, gente, vamos olhar o que está na cara. Ele está falando que sabe sobre este caso. Ele está dizendo que não houve uma penetração, não houve uma penetração na criança, então ele sabe detalhes, né? Mas houve na criança, você esfregando na criança. É como se não fosse um crime isso? É por isso então, aí a gente começa a entender. É por isso então que a cunhada do Luciano Subirá falou para a mãe que eles tinham que se tratar no psicólogo, no psiquiatra, então é por isso?
Ah, ele não foi às vias de fato, ele só ficou ali. Ah, não gosto nem de repetir o que foi falado. Pegou a criança ali, achou que a criança era um sorvete, então ele tem que se tratar num psicólogo. E aí vai um promotor lá e diz, ah, não vi caso aí, não tem problema nenhum com isso. Então, gente, aqui já é, se esse áudio for verdade, já é uma confissão de que muita gente já sabia desse caso. Eles, neste um ano, fazendo conferência, fazendo congresso, batendo perna, pregando. Agora, as igrejas pentecostais e neopentecostais, principalmente, que faz parte do círculo deles, pregam e acreditam assim, que existem influências espirituais, baseado no versículo de não colocar as mãos nas pessoas precipitadamente. Aí eles pegam esse versículo e falam que existe uma influência espiritual. Então, quem está acima ou tem autoridade, se ela tiver uma brecha de pecado, diga que não é assim que não ensinaram assim para vocês na sua igreja. Aí ela pode contaminar toda a igreja, ou contaminar aquela pessoa que está ali recebendo oração, ou aquela influência espiritual, porque a gente também tem outros trechos também na Bíblia que falam, né, sobre isso, de que existe uma influência espiritual se a pessoa ela estiver com uma brecha de pecados. Então, gente, seus pais espirituais, Luiz Hermínio, o Subirá, Rina e tantos outros, grandes conferencistas, até o Gilbert, o Irineu Gilbert e tantos outros, tudo sabendo sobre esse crime, tudo calado durante o seu ano, você pagando congresso, pagando salário deles. Imagine só, né, como a igreja não deve estar sendo contaminada no nível espiritual. Isso segundo o que eles mesmos pregam, que eles mesmos acreditam e disseminam nas suas igrejas. Se for pensar por esse lado e levar a risco que eles falam, a igreja está lascada. De verde e amarelo, como diz no Brasil. Mas tem também mais um áudio do pastor Anderson Silva, que eu vou colocar também pra gente escutar, é um áudio rápido, mas eu vou falar pra vocês antes disso o porquê que eu me desiludi assim com o Luiz Hermínio. Foi por causa da profecia que ele fez pra Flor de Lis. E que eu já falei em vídeos aqui, né? Você pode julgar a profecia. E a profecia que ele fez, por mais que ele disse que ele falou uma coisa no culto diferente do que ele falou em público, que ele queria abençoar eles. Então não fala em forma de profecia, mas ele falou como se fosse Deus falando para eles. E aí você vai lá para o Velho Testamento e vê os profetas, né, do Velho Testamento, você vê João Batista no Novo Testamento, e eles tinham certeza do que eles falavam contra o pecado dos seus líderes, governantes e sacerdotes. E, de repente, os profetas do Brasil só falam coisas boas entre si. E depois a gente escuta pessoas, né, que não são do meio evangélico, como a Antônia Fontinelli, que fez a entrevista com a mãe da vítima, com a mãe da criança, aos berros, dizendo que isso é um cartão. E surgiu vários questionamentos na minha cabeça. Você está minimizando aí, é uma quadrilha isso aí. Por que é que não foi minimizado isso aí? Por que todo mundo cúmplice de todo mundo? Você está entendendo o que você está falando? Por que não foi chamada a polícia? Eu quero entender. É esse o meu questionamento. Só que eu me calei, sabe? Mas você sabe o que acontece também, Aline? Se um filho meu, uma neta minha, vem com um relato desse, pode ser irmão, pai, filho mais velho, namorado, marido, não vou conversar com ninguém. É direto na delegacia. Sim. Entendeu? Não tem amigo nessa hora. E você, diante disso, ainda aceitar que essa mulher pudesse ser sua amiga. Essa mulher ficou te mandando várias mensagens, não vem buscar agora, vem buscar mais tarde, tentando minimizar, tentando achar uma saída para defender o marido, para esconder, para ver se a criança de 5 anos esquece. Entendeu? Sim. Cadê seu marido no meio disso? Cadê te julgando? Eu não estou te julgando, mas que a Aline sirva de lição para vocês, porque a Aline, ainda a ficha da Aline não caiu. Essa é a grande realidade. Não Aline, tinha caído. Aline, eu não sei, mas a sensação que eu tenho, pela forma como você fala, eu não sei o que essas pessoas fazem com vocês, eu não sei se é uma espécie de lavagem cerebral, porque Deus não está nessas pessoas. Essas pessoas, elas apenas têm o dom da palavra. E mais nada. E esse papo de que Deus me deu uma ideia aqui e Deus mandou te dizer. Deus mandou te dizer, Aline, você me desculpa, porque
Porque se eles são filhos de Deus, você também é. Então você não precisa de pastor para te mandar um recado de Deus. É isso que eu preciso que vocês entendam. Olha isso. Uma pastora conhecida, rica, de dízimo, porque que eu saiba é na igreja que ela trabalha, ela não é caixa das lojas americanas, encobertando Sim. o abuso, Falar algo. o crime, o marido. O que é isso, Aline? E será que não é mesmo? Já que eles usam, aparentemente, os congressos para se validar um ao outro e para ficar iludindo o povo, para que as pessoas pensem que eles são os pais espirituais da nação, que eles são gente boa, e que você pode confiar sua família, seu filho e até a sua salvação nas igrejas deles. E a gente vê que o pessoal que simpatiza com eles, eles são militantes. Eles atacam verbalmente, ameaçam nos comentários e tudo mais, mais do que se fosse fazer uma apologética, que é o que eu faço. A defesa da fé, a defesa do evangelho, que biblicamente nos dá respaldo para fazer isso. Os militantes dessas pessoas são muito mais aguerridos do que fazer uma apologética da sua fé. Mas agora eu digo, meu irmão, minha irmã, se vocês não tiverem Luiz Hermínio, Luciano Subirá, Rina, o Irineu e tantos outros, não precisa ser só de parede preta, porque a parede branca tá terrível, muito mais terrível. As coisas que acontecem nas igrejas das paredes brancas é todo dia um escândalo, um pior do que o outro. Este que a gente está falando é um que está repercutindo, mas os da parede branca é todo dia uma coisa pior que a outra, pior do que este assunto, infelizmente. E aí se você perder, se as pessoas perderem estes ícones, esses pais espirituais, as conferências, os congressos, os vídeos no YouTube não vão ter mais valor e você vai ficar desnorteado. Não vai mais saber o que fazer, nem o que assistir, nem como se entreter. É hora de voltarmos ao Evangelho. É hora de conhecermos melhor a Deus. Porque as pessoas estão sendo afastadas de Deus. Mas vamos ver o vídeo do pastor Anderson Silva. O que eu cobrei do Luiz Hermínio na época do Davi Passamani é o seguinte: uma vítima de crime sexual, ela já não quer denunciar. É tão agressivo o abuso que bloqueia tanto o psicológico da pessoa que a pessoa não quer denunciar, ok? Aí agora vem para a plataforma da igreja. Quem é uma moça, sei lá, Fernanda, Maria, Gabriela? Quem é essa moça para apresentar publicamente uma denúncia contra um pastor de renome nacional e às vezes até mundial, que nas redes sociais é amigo de gente poderosa? Então, por exemplo, Davi cometeu crimes, foi preso recentemente, está respondendo e já está em liberdade, ok? E todos os famosos no comentário lá: estamos contigo, Deus está com a tua casa, te apoiamos. E um desses foi o Luiz Hermínio, foi lá no comentário, sabe? Aí uma vítima que precisa prestar a denúncia vai na rede social do seu pastor abusador e vê que ele é amigo de uma elite evangélica que está fortalecendo o nome dele, consequentemente desfavorecendo. E no Instagram, Hope and Justice Foundation coloca uma nota de indignação sobre o áudio vazado do apóstolo Luiz Hermínio. Deixa nos comentários o que você está achando, se você conseguiu entender melhor essa história e que tem coisas agora que estão se encaixando bem melhor, né? Agora a gente está conseguindo entender o porquê que eles estão falando que isto é um problema psicológico, porquê que os pastores, em vez de ter colaborado com a justiça, eles resolveram lavar as mãos e ficar do lado da cantora que é famosa, e mesmo eles saindo da igreja, ficaram um ano quietinho, sem falar nada. E uma das coisas que me entristece até, porque antes deste escândalo teve o escândalo do Rina, lá do Bola de Neve, né? E quem mais pesou na questão que esse assunto se tornasse o que se tornou foi o Rodolfo Abrantes e a sua esposa, a linda Alexandra. E eles entraram mesmo para denunciar, e nisso centenas de pessoas tomaram coragem e também denunciaram. Algumas igrejas saíram desta convenção do Bola de Neve, mudaram o nome, outros usaram alguns estratagemas mesmo, tirando o nome, mas continuam convencionados, e outros não, né? Outros vão continuar ali, independente do que rolar, tudo faz.
Mas o que dá, assim, uma tristeza em relação a este casal que sofreu abuso espiritual no Bola de Neve, e foi uma coisa que eu pensei nisso quando eu vi o Rodolfo falando, né, em favor da sua esposa, Alexandra, e a tristeza que eles sentem de ser, né, terem sido abusados espiritualmente e ter que mudar da Bola de Neve para Mevan. E eu pensei assim, eles trocaram 6 por meia dúzia. É um casal que precisa e quer ser pastoreado, que está procurando um refúgio, mas está difícil lá em Santa Catarina, hein, gente? Então, que tomara, né, que tanto o Rodolfo quanto a Alexandra não estejam firmados aí em homens, mas eu escutei várias vezes o Luiz Hermínio falando, né, que no dia que ele ficasse gaga, no dia que ele se ensoberbecesse, ou ele começasse a fazer muita bobagem, era para todos os pastores que estão convivendo com ele se reunirem e tirarem ele. Será que já não está chegando? Será que já não passou da hora? Eu sei que tem muita gente que, se de repente todos eles caírem, entre aspas, né? Cair, não vão cair, né? A gente só sair de cena. Vão ficar sem chão. Porque confiam demais nos homens e nas instituições. Mas Deus levanta quem Ele quiser. Ele também abate quem Ele quiser. E o que a gente tem que fazer é obedecer a Deus e orar e ser adorador ao Senhor. Para mim, pouco me importa. Conferência, congresso, grandes nomes, se cada um dali não tiver mais, fazer o quê? Nós continuamos ter a Deus. Eu gosto de outros nomes, não gosto deles. Nunca gostei do Subirá, nunca gostei do Rina. Entendo a teologia deles muito bem, eu sei cada ponto que eles manipulam. O Luiz Hermínio, eu creio que ele era o mais inocente, talvez, o mais despretensioso, mas sempre ambicionou estar neste meio, né? E para andar neste meio, você precisa dançar conforme a dança, e ele aprendeu a dançar conforme a dança, para poder permanecer ali naqueles púlpitos que viraram palcos. Mas, para tudo isso vai ter um preço, porque você está falando em nome de Deus. Está lidando com a igreja é santa, igreja de pessoas imperfeitas, mas a igreja do Senhor é santa. E com ela não se brinca, e é com ela que eu tenho grande zelo com a palavra do Senhor, grande zelo com a igreja. E não pense assim que você não tem medo de falar dos pais espirituais, medo de falar da liderança. Nem um pouco. Nem um pouco. Não sabe o que vai acontecer com a sua vida. Você não sabe que você também não está livre de erro. Mas eu não estou livre de erro mesmo. Mas eu não fico me comparando com o Davi, não fico me comparando com ninguém. Todos nós temos erros, temos pecados, mas existem coisas que são crimes, e crimes contra o próximo. E a igreja não pode se calar em relação a isso. Eu tenho outros pastores, outros teólogos que eu gosto. E infelizmente até pastores e teólogos que gostam desses tipos, né, de pessoas, de conferencistas, de apóstolos. E infelizmente ainda nutrem simpatia, mas eu creio que não pela teologia deles, mas sim por causa do engajamento nas redes sociais. O que é uma parte que me entristece. E eu sei que se de repente eles caírem, eu iria sentir muita falta. Eu gosto muito deles. Mas isso não ia tirar meu chão, não. Isso não ia deixar de ouvir pastores, pregações e tudo mais. Porque eu amo, né, analisar teologicamente o que as pessoas pregam. Mas a igreja muitas vezes tem agido como se, estão querendo tirar o doce da minha boca. Como se alguém que fala a verdade está querendo tirar o doce da boca de uma criança. Um doce que infelizmente está envenenado, mas a criança insiste em consumir. Então que a igreja acorde e que a justiça se estabeleça, porque a igreja está no mundo para fazer justiça na terra. Agora, se essa mãe, se essa família está levantando falso testemunho, está manchando aí o nome deles, se isso é perseguição, levante do inimigo, que a gente já até escutou isso aquele Vagnão, né, que é da Bola de Neve, que é um levante. Um homem barbado daquela idade, né, gente? Eu posso falar porque eu acho que eu tenho mais idade que ele, tá? Me respeita. Realmente for algo que é falso, então que eles se pronunciassem, falar assim, por que essa mulher tá fazendo isso? Por que tá usando essa criança? Se existe tanta inocência pro lado deles. Quando você é inocente, a pessoa abre a boca e fala mesmo. Mas por enquanto, tanto a igreja, né, quanto a polícia só sabe um lado. E mesmo sabendo só um lado, tudo colabora pro lado deles, né? Mas vamos continuar aí vendo os desdobramentos
e que a verdade venha a aparecer. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e deixar o seu comentário. Compartilhar nas suas redes sociais e deixa o seu comentário se você viu mais algumas coisas que eu acabei não percebendo, se você percebeu as coisas que eu percebi. Parece que o quebra-cabeça está começando a se encaixar, né, gente? Que o Senhor venha elucidando. Que Deus abençoe você que assistiu até aqui em dobro e tenha uma semana de vitórias em nome de Jesus.